Presidente, quero saudar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que acompanham a partir da galeria, a presidente da OAB, os advogados aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Saudar também as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação da Câmara Municipal. Presidente, nós estamos votando nesse momento um projeto importante. Eu vou ler aqui a ementa. Ele dispõe sobre a remuneração de servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do município do Recife, da Lei Municipal 16.934. Eu já inicio as minhas palavras, presidente, falando que eu vou votar favorável, eu entendo a importância, mas fazendo um registro, mais uma vez, que muitos dos votos proferidos por cada vereador, por cada parlamentar, ele se dá por redução de danos. Ele se dá por um contexto de migalha que a gente termina propondo, ou a prefeitura termina propondo aos servidores. É muito simples de compreender também por que essas migalhas são dadas e por que são dadas a conta-gotas, porque precisa exatamente fazer com que a estrutura política esteja dependente do Poder Executivo. Afinal de contas, a eleição vai chegar muito em breve e a gente precisa estar atento a essa realidade. Eu vou desmembrar cada uma delas, mas nós precisamos voltar o nosso olhar para aquilo que efetivamente atende os anseios dos servidores públicos, das pessoas que servem a população da cidade do Recife a partir do serviço público. O que dizer, por exemplo, do Saúde Recife? O vereador Osmar está aí na fila de aparte, sabe o que eu estou falando, é um grande lutador, batalhador dos direitos dos profissionais, dos trabalhadores, sabe o que é o Saúde Recife. Sabe o que é um servidor desse não ter um plano de saúde? Sabe o que é um servidor desse está se tratando de um câncer e não tem a condição de realizar o seu agendamento com o médico, um atendimento médico adequado, humanizado? O vereador sabe disso. Sabe que a prefeitura não tem zelo, não tem cuidado com a vida dos servidores públicos, daqueles que, inclusive, vereadores, caminham lado a lado com o prefeito. Esses servidores não têm plano de saúde, é uma caixa preta. A gente fala tanto de motivadores, ou processo, ou questões que motivem a abertura, a instauração de uma CPI. É uma delas e tantas outras. É uma caixa preta hoje, o Saúde Recife, por exemplo. Esse projeto tem alguns pontos positivos. Valorizam os servidores públicos a partir daquilo que eles efetivamente recebem. Parte deles, tá? Amplia os benefícios específicos, moderniza a gestão das pessoas, traz um impacto social positivo. Tudo isso agrega um valor enorme ao projeto em si. Mas existe algo que precisa ser considerado e que é corriqueiro aqui nessa casa. São as dispensas de prazo que acontecem toda vez que chega um projeto da prefeitura. Com perdão da agressão, mas a gente vê muito aqui vereador calango, aquele que balança a cabeça para tudo que vem da prefeitura. Eu não queria usar termos pejorativos, nem fazer literalmente piada com isso, mas é preciso fazer o registro. Nós somos um poder independente. Nem tudo que o prefeito manda para essa casa tem que ser aprovado. E algumas coisas que são enviadas pelo prefeito podem ser melhorados. Ou aqui não tem vereadores com capacidade intelectual. Aqui não tem vereadores com capacidade de debater e melhorar os projetos que chegam. É preciso refletir sobre essa realidade, vereadores. Parece que requerimentos aqui, e são bem poucos, só são aprovados e atendidos de fato pela prefeitura para 5 ou 6 vereadores. O resto é tudo fantoche.
Vocês me perdoem trazer uma fala tão contundente, mas essa é a realidade. É um discurso de que nós somos casa, nós somos um poder independente. O que a gente vê aqui é um privilégio que é atribuído a poucos vereadores. Nós não temos condição nem de analisar projeto, de emendar projeto, de sugerir melhoria de projeto. Isso é um absurdo. Eu preciso fazer uma crítica a essa tramitação desses projetos. Quando se pede dispensa de prazo, para que todos possam entender, só se cabe emenda de relatoria. Aí a gente tem que mendigar ao relator da comissão que adicione uma emenda. Se o cabo tiver de bom humor, viu? Porque se em algum momento tiver qualquer contexto de briga, de conflito, de divergência de ideia, não tem jeito, você não vai emendar projeto nenhum. É assim. Então se pede dispensa de prazo de um projeto que chegou um dia desse, minha gente, pare para refletir. E é interessante que a gente debateu exatamente isso. Nós debatemos o projeto que veio aqui há pouco tempo, falando que haviam muitas coisas que precisavam ser melhoradas, criticando as dispensas de prazo, a urgência, como cada projeto que o prefeito manda, caminha aqui nessa casa legislativa. Então é importante fazer o registro aqui da análise do aspecto financeiro e do orçamento. Como é que vai se dar a destinação? Qual o impacto? Nós precisamos aqui avaliar cada parecer emitido. Tem categoria que está sendo bem assistida, que o projeto toca a missão, a vida de uma categoria, mas não toca a missão de outra categoria. A gente só volta o nosso olhar para aquele que tem uma grande representação, porque de repente vai votar no mandato A ou B, ou vai favorecer o prefeito da cidade do Recife. Nós estamos aqui para construir políticas públicas que transformem a condição das pessoas. E isso precisa ser ainda mais contundente para os servidores que caminham lado a lado com o prefeito, ou que pelo menos deveriam caminhar. É preciso que haja o processo de escuta, é preciso que haja o bom debate, para que nós possamos aprovar leis que levem dignidade para a vida das pessoas. Sabe o que vai acontecer? Escrevam o que eu estou dizendo a vocês. Daqui a pouco vem outro PLE, ou algum PLO, porque aqui é assim também, tem PLO que é anticonstitucional, aí a comissão veta, não pode nada, a gente não pode pedir uma alteração de nome de rua, porque a placa gera custo ao erário. Aí o Poder Executivo tem que trocar a placa, então, vereador, você não pode não aprovar um projeto, porque vai trocar a placa da rua, e trocando a placa da rua, a prefeitura vai gastar dinheiro, então você não pode. Mas pode aprovar projetos que, de fato, são inconstitucionais, que interferem na iniciativa privada, que interferem e geram custo para o erário público, sem nem dizer, inclusive, de onde o recurso vai sair. Mas porque aquele grupinho seleto de vereadores é quem comanda tudo e quem decide tudo. E a gente vai baixando a cabeça e as coisas vão acontecendo. E a gente vai se submetendo. Mais uma vez, o discurso é contundente para a gente despertar, minha gente. É preciso acordar. A vereadora Liana Cirne aqui, desde o princípio do mandato dela, era minha colega na primeira legislatura e é nessa agora, já trouxe defesas técnicas, como especialista que é, inclusive, sobre a questão da constitucionalidade dos nossos projetos. A gente debate aqui emenda impositiva, voto da mesa secreto, debate tantas coisas e a gente continua se submetendo ao que poucos estabelecem como sendo o caminho que nós devemos seguir. Esse projeto é retrato disso, minha gente. Vamos acordar, vamos despertar. Nós somos um poder independente, consumindo o nosso tempo para votar um projeto que atende a determinados grupos e não a outros grupos. Para quê? Para depois ir lá negociar com os outros grupos e firmar a velha parceria de guerra. Gratificações que são previstas para que o Poder Executivo estabeleça
Como a gratificação vai ser paga? Quais são os critérios? Não existe critério. É o que a prefeitura estabelece como verdade. E se o cara não se submeter, o que é que acontece? Tora o cara no meio. É assim. E essa casa vai se submeter nessa realidade. Que bom que eu estou vendo tantos vereadores aqui presentes. E que eu possa subir nessa tribuna para fazer um discurso desse. Para despertar a atenção de cada vereador. Nós somos um poder independente. Nós somos eleitos pelo povo da cidade do Recife, com as suas diferenças, cada um com sua visão de mundo, com as suas pautas para defender, com respeito, obviamente, às diferenças, aceitando o regimento e que estabelece a regra da casa, mas nós precisamos ter altivez. Então, projeto, vou repetir, vou votar sim, até para passar a parte para o líder da situação. Vou votar sim ao projeto, porque há nesse projeto uma redução de danos, que fique claro. Que fique claro. Vou indicar a bancada de oposição como líder, mas esse projeto poderia ser bem melhor, ter mais clareza em vários pontos. Mas escuto com atenção o líder da situação, o vereador Samuel Salazar. Muito obrigado, vereador Felipe Alecrim, pela parte concedida, mas me permita discordar do discurso de Vossa Excelência. Inclusive está aqui ao meu lado o vereador Osmar Ricardo, que é presidente do Sindicato de Servidores, e não precisou, em qualquer momento, mendigar para que a gente apresentasse qualquer emenda a esse projeto. Inclusive porque tem emendas apresentadas, tanto na Comissão de Legislação e Justiça quanto na Comissão de Finanças, das quais conversei bastante na semana passada com o vereador Osmar Ricardo, repito, por ser inclusive o presidente do Sindicato de Servidores. E esse projeto, na verdade, ele é reflexo do que foi feito nas mesas de negociações com todas as categorias de servidores. Inclusive, nós já votamos, no final do primeiro semestre, a lei que está sendo alterada agora. Porque, na verdade, e aí preciso fazer esse registro de que, como são muitas categorias, houve alguns equívocos, houve falhas no envio do projeto anterior e esse está sendo corrigido. Passamos na Comissão de Legislação e Justiça, na Comissão de Finanças, ouvindo, inclusive, repito, o sindicato que representa toda a categoria de servidores. Então, eu discordo de Vossa Excelência quando diz que há uma praxe na dispensa de prazo, até muito em bastidores aqui, já conversei isso muito com Vossa Excelência, e eu discordo desse seu discurso, porque não é o caso, nem sempre nós pedimos dispensa de prazo, e nós pedimos, nesse caso, inclusive, por se tratar de reajuste de servidor, que quem está lá na ponta está precisando, e a Câmara precisa exercer o seu papel e com celeridade, por esse motivo que nós pedimos a dispensa de prazo. E quanto às emendas, em momento nenhum vereador que conte que, no meu caso, se eu for relator de algum projeto, nunca ninguém vai precisar mendigar. Meu gabinete sempre esteve de portas abertas, todos os vereadores têm acesso à minha pessoa para que a gente possa discutir e melhorar os projetos nessa casa. Então, me permita discordar de Vossa Excelência e fico à disposição sempre de todos os colegas aqui na casa. Muito obrigado. Vereador Samuel Salazar, Vossa Excelência sabe do respeito que tenho. Preciso só fazer o registro que Vossa Excelência não é relator de todas as comissões temáticas dessa casa, infelizmente, inclusive. Então, o discurso cabe sim. Quero, inclusive, fazer algumas perguntas básicas ao vereador que participou desse processo de escuta e de debate. Existe tratamento desigual ou não com relação às categorias que são abordadas? O projeto trata de gratificações, esses critérios estão claros no projeto? Ou estão submetidos ao que a prefeitura estabelece como verdade? É simples. É simples a análise a se fazer. É simples. Nós precisamos deixar a politicagem de lado e fazer aquilo que é essencial. Independente de você concordar ou não concordar. Inclusive o vereador que tomou o microfone de aparto concordou comigo. Nós estamos debatendo em pouco tempo um projeto que o próprio líder da situação disse que era ineficiente, que era um projeto falho. Então, por mais que ele diga que não concorda com o meu discurso, ele acabou de concordar. Ele estava aí no microfone de aparto dizendo que o projeto tinha falha. E se nós pudéssemos, cada um dos vereadores, no tempo adequado, sugerir as mudanças, as adequações, olhar para os segmentos que cada um defende. Porque, veja, de uma coisa eu não abro mão. Todos, apesar de a gente ter uma divergência ideológica gigante com muitos,
mas todos buscam dentro de si aquilo que é melhor. Eu não acredito que tenha entre os 37 vereadores alguém que deseje o mal do povo da cidade do Recife. Eu precisava trazer esse discurso, ser contundente, para despertar a atenção de cada vereador. Presidente, muito obrigado, que Deus nos abençoe e aprove cada passo do nosso caminho.